Olá a todos, quem está falando? O professor Hércules. Nesta aula vamos falar a respeito dos logaritmos. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos da aula: calcular um logaritmo aplicando sua definição operatória. Aplicar o significado de logaritmos em sua representação de números e nas operações. Resolver situações algébricas envolvendo os conceitos de logaritmo. Logaritmos, vamos para a definição. Sendo A e B números reais positivos com A diferente de zero, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente x, na qual se deve elevar a base A de modo que a potência A elevada a x seja igual a B. Esta definição vamos ver em símbolos matemáticos. Então, nós temos aí o log de B na base A igual a x. Nós temos três elementos importantes. O logaritmando é o B, o A é a base e o resultado, que é o logaritmo, o x, que é o logaritmo. Aplicando, então, o conceito, nós vamos ter o seguinte, ó. Isso implica que A elevado a x é igual a B. Some o logaritmo e você fica com uma equação exponencial. Dizemos que A é a base do logaritmo, o B é o logaritmando e o x é o logaritmo. Vamos a alguns exemplos. Eu deixo destacado aí para vocês a operação. Vamos calcular o log de 8 na base 2, ou seja, o logaritmo de 8 na base 2. Resolução a gente chama de x porque a gente não sabe quanto que vai dar. E agora eu uso a definição, ou seja, 2 elevado a x igual a 8. E agora eu tenho uma equação exponencial para resolver. Eu faço a decomposição do 8. 8 é 2 ao cubo. As bases são iguais, elimino a base, x igual a 3. Resolvido o log de 8 na base 2, que é 3. Um exemplo B, vamos calcular o log de 3 na base raiz cúbica de 9. Eu não sei quanto que dá, então nós vamos chamar de x. E vamos usar a definição, ou seja, vou pegar a minha base, vou elevar a x e vou igualar a 3. Ok? Peguei a base, que é a raiz cúbica de 9, elevei a x e igualei a 3. Agora eu estou decompondo 9 em 3 ao quadrado, para ficar com bases iguais, né? Vamos dar uma arrumada, usar a propriedade de potência, ou seja, eu vou multiplicar o 2 pelo x, vai ficar no expoente ali 2x, né? E propriedade de potência de raiz que transforma em potência de base fracionária, a raiz cúbica, o 3 da raiz cúbica passa a ser denominador do expoente. Então ficou 3 elevado a 2x sobre 3. Lembrando que 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Agora eu estou com as bases iguais, então 2x sobre 3 é igual a 1. Né? Multiplico o cruzado, 3 vezes 1, 3, e o 2 passa dividindo, x igual a 3 meios. Está calculado, então, o valor desse logaritmo. Vamos para um outro exemplo, exemplo C. Vamos calcular o valor do x. Está dizendo que o log de 4 na base x é igual a menos 2. Resolução usando o conceito operatório, ou seja, x elevado a menos 2 igual a 4. Vamos decompor aí o 4. 4 é 2 ao quadrado. E agora eu estou invertendo a base 2, o inverso dela é 1 meio, para o expoente ficar negativo, como está o expoente do x, tá? Então, agora nós temos expoentes iguais, então a gente vai cancelar os expoentes, portanto, x é igual a 1 meio.
Logaritmos, convenção base 10. Convencionou-se que, ao escrevermos o logaritmo de um número com a base omitida, ou seja, sem a base, estamos nos referindo ao logaritmo desse número em base 10. Ou seja, o log de x é a mesma coisa que o log de x na base 10. Se eu estiver trabalhando com a base 10, eu não preciso mencionar a base. Tá? Eu posso escrever apenas log de x. Vamos ver alguns exemplos. Quanto que é o log de 100? Então, percebe-se que não tem base, então a base é 10. Então, vamos chamar de x novamente, quando a gente não sabe, e usar a propriedade operatória na definição, ou seja, 10 elevado a x igual a 100. O 100 eu já coloquei 10 ao quadrado. Cancela as bases, x igual a 2. Então, o logaritmo de 100 é igual a 2. Exemplo B, qual que é o valor do log de 1000? Ou seja, o log de 1000 está na base 10. Então, 10, vamos chamar de x, 10 elevado a x igual a 10 ao cubo, porque 1000 é 10 ao cubo. Cancelo as bases, x igual a 3. Então, o logaritmo de 1000 é 3. Consequências, nós temos algumas consequências da definição do logaritmo. O logaritmo de 1 em qualquer base, a, é sempre igual a zero. Então, log de 1 em qualquer base sempre é igual a zero. Qualquer base, desde que seja uma base permitida. Tá? Lembrando que a base ela sempre tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. O logaritmo da base, qualquer que seja ela, é sempre igual a 1, ou seja, o log de A na base A é igual a 1. Ou seja, o log de 5 na base 5 é igual a 1. O log de 8 na base 8 é igual a 1. A potência de expoente A e expoente log de B na base A é igual a B. Ou seja, se você tiver uma potência e nessa potência a base for A, e o expoente for o log também na base A, o resultado dessa potência vai ser o valor do logaritmando, ou seja, o valor do B. Vamos ver uns exemplos. Então, se você tiver 2 elevado a log de 3 na base 2, então você vê que há uma coincidência, né, da base da potência para a base do logaritmo. Então, o resultado dessa potência é o logaritmando, ou seja, 3. A potência 5 elevado ao log de 7 na base 5 é igual a 7. Condição de existência dos logaritmos. Vamos novamente reescrever a definição, porque aqui está a condição de existência. Sendo A e B números reais positivos, né? Então o A é a base, tá? Então a base tem que ser positiva e diferente de 1. E o B, que é o logaritmando, também tem que ser um número positivo, ou seja, maior que zero. Essa é a condição de existência. Vamos ver uma aplicação. Na situação 1, vamos determinar o valor de x, para os quais existe o log de 2x menos 8 na base 4. Então, esse logaritmo ele existe em que condição do x? É isso que nós vamos determinar. Resolução. Lembre-se que o meu logaritmando, que é o 2x menos 8, ele tem que ser positivo. Portanto, 2x menos 8 tem que ser maior que zero. Passo o 8 para o outro lado, fica positivo, divido por 2, por isso que deu x maior que 4. Então, a resposta é x maior que 4. Uma situação 2, novamente nós vamos determinar o valor de x para os quais existe o log de 8 na base 2x menos 6. Reparem que agora a minha expressão algébrica está na base. E a base a gente sabe que ela tem que ser positiva, ou seja, maior que zero. E também ela tem que ser diferente de 1. Então, primeiro eu vou impor a condição que ela é maior que zero. 2x menos 6 maior que zero. Passo os menos 6 para o outro lado, divido por 2. O x é maior que 3. E, além disso, a minha base tem que ser diferente de 1. Né? Porque está escrito lá na definição que o a é diferente de 1.
Passo o menos 6 para o outro lado, vai ficar 1 mais 6, que dá 7, 7 meios. Ou seja, o x tem que ser maior que 3 e diferente de 7 meios. Então, essa é a resposta. O x é maior que 3. E não pode ser 3,5, né? Porque 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, a resposta, o x é maior que 3 e diferente de 7 meios. Sistema de logaritmo neperiano. O sistema de logaritmo neperiano, ou logaritmo natural, recebe esse nome devido ao seu inventor, o matemático John Napier. Esse sistema tem como base do logaritmo, tá? O número irracional e, que é aproximadamente 2,7182. Representamos o logaritmo neperiano de x com log de x na base e, ou simplesmente ln de x, que seria logaritmo natural de x. É apenas uma representação, uma informação aí que vocês têm, tá? Então, log de x na base e é igual a ln de x, tá? As calculadoras científicas possuem teclas tanto de log, né, lembrando que o log está na base 10, e tecla de ln, que são os logaritmos na base e, os logaritmos neperianos. Tá? Eu estou mencionando essa parte de logaritmos neperianos apenas mesmo para conhecimento. Tá? Nós não vamos fazer operações com ln. Tá? Essas operações com ln são apenas feitas geralmente nas faculdades, nos cursos superiores, ok? Pessoal, chegamos ao final desta aula, falamos a respeito dos conceitos iniciais, né, dos logaritmos. Procurem fazer os exercícios propostos e participem dos plantões para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve.